Sirene ao longe, saída de escola, praça cheia. Uma viatura para na esquina e a pergunta aparece: quem cuida da cidade quando ninguém está olhando? Hoje vamos entrar nos bastidores das guardas municipais, uma força nascida no século XIX, reinventada pela Constituição de 1988 e vestida de azul para dizer, sem gritar, que é força pública civil. Mas rótulo não basta, vale mais entender o que faz diferença no seu quarteirão. Neste episódio, vamos do passado à calçada de hoje. Primeiro a história, de 1831 ao Estatuto Moderno, porque a farda é azul, e o que significa o xadrez no boné e como o 153 virou porta de entrada do cidadão. Depois a pergunta que atravessa vídeos, manchetes e mesas de bar: é polícia? Por fim, o mapa, onde existem guardas fortes, onde faltam, o que elas entregam na prática e por que isso muda de cidade para cidade. Seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontra documentários impactantes, bastidores do serviço de emergência e ocorrências reais de bombeiros. O que começa com um azul marinho na rua, termina com prevenção. Antes de mergulhar na moldura jurídica, vale um retorno ao passado que quase ninguém visita. Em 10 de outubro de 1831, ainda no Império, uma lei autorizou a criação de corpos de guardas municipais voluntários nas cidades e províncias. Nascia ali a semente de uma força urbana voltada ao cotidiano: vigiar praças, proteger prédios públicos, mediar pequenos conflitos e ordenar o espaço comum. Ao longo do século XX, muitas guardas desapareceram. Outras mudaram de perfil, mas a ideia sobreviveu nas necessidades da cidade real, onde o que resolve muitas vezes é a presença próxima e constante. Em 1988, a Constituição recolocou essa peça no tabuleiro. Os municípios podem instituir guardas municipais para proteger seus bens, serviços, instalações. É o parágrafo 8º do artigo 144 que dá o contorno original da missão. 3 décadas depois, a Lei 13.022 de 2014 tirou essa vocação do abstrato e a traduziu em princípios e competências: patrulhamento preventivo e comunitário, defesa dos direitos humanos, uso diferenciado da força, integração com outros órgãos e formação continuada. A mensagem é simples e dura ao mesmo tempo: presença qualificada, procedimento claro e treinamento constante, porque segurança municipal não se improvisa. Essa identidade também se comunica pela farda. O azul da guarda municipal não é capricho cromático, é discurso visual. No século XIX, quando Londres cria a Polícia Metropolitana em 1829, o azul escuro surge para diferenciar a força civil do vermelho do exército. Essa escolha atravessou fronteiras e colocou no imaginário: o azul projeta autoridade sem aparência bélica, disciplina sem intimidação gratuita, proximidade sem perder o respeito. O Brasil contemporâneo herdou esse código e harmonizou em lei. O Estatuto recomenda uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente em azul marinho, para dar ao cidadão uma referência nacional de quem é a força de proteção do município. A padronização não para na cor. Muitas cidades incorporaram ao uniforme e às viaturas a faixa quadriculada conhecida como xadrez Silitou, padrão internacional de identificação de serviços policiais e de emergência, criado em 1932 por Percy Silitou na Escócia. A função é semiótica e prática. A metros de distância, o olhar reconhece que se trata de um agente público de proteção, sendo usado também por algumas forças policiais militares aqui no Brasil. Há ainda um argumento logístico a favor dos tons escuros. Eles padronizam a manutenção, disfarçam marcas de uso e resistem melhor à rotina de chuva, poeira e turnos longos, preservando a apresentação profissional sem elevar custos. Outros elementos pouco lembrados ajudam a completar o quadro. O número 153 tornou-se em muitas localidades a porta de entrada padronizada para o cidadão falar com a guarda. Uma central que aproxima a corporação de quem precisa de mediação rápida, ronda escolar, apoio em parques e praças ou proteção do patrimônio municipal. E a mesma data da Lei Imperial, 10 de outubro, foi consagrada como o Dia Nacional das Guardas Municipais. Mais do que celebração, uma chance anual de prestar contas, abrir dados, mostrar métricas de prevenção e reforçar a integração com os demais órgãos do sistema. Em 2019, um bastidor importante ganhou forma: diretrizes nacionais apelidadas de Livro Azul consolidaram a visão da GM como primeira linha de proteção do território municipal. O texto traz apoio técnico para que as prefeituras possam criar suas próprias guardas municipais, descrevendo como lidar com os trâmites
trâmites legais. A ideia central é poderosa. Cidades seguras não dependem apenas de grandes operações. Depende de presença qualificada no quarteirão, protocolos claros e cooperação entre quem atende 153, 190 e 193. Quando essa engrenagem gira, o cidadão percebe a diferença antes da sirene. No patrulhamento que previne, na mediação que desarma conflitos, no cuidado diário com os espaços comuns. No fim, este capítulo se fecha como um desenho de arquitetura. A constituição da missão, a Lei 13.022 fornece os instrumentos, a identidade visual do azul marinho ao xadrez silitô comunica essa missão ao olho do cidadão. As diretrizes nacionais amarram prática e doutrina, e o resto é o método na rua. Prevenir de perto, agir com técnica e respeitar limites legais, é assim que o texto da lei encontra o chão da praça, com a farda azul como sinal de uma força pública civil, feita para proteger o que é de todos. Quando você liga 153 e vê uma viatura azul chegando, surge a dúvida: isso é polícia? A resposta curta é sim, no que diz respeito à presença nas ruas, prevenção e acolhimento do cidadão. Não quando falamos de investigação. Pense na segurança pública como um time. A Guarda Municipal joga na defesa de proximidade, patrulha a vizinhança, cuida de escolas, praças e prédios públicos, mede a temperatura dos conflitos e evita que pequenos problemas virem tragédia. A investigação, o trabalho de detetive, é de outras peças do time, como as polícias civil e federal. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal deu um empurrão importante para tirar esse assunto do achismo. É legítimo que a GM faça policiamento ostensivo e comunitário. Em linguagem simples, estar na rua, visível, conversando, prevenindo e intervindo quando o problema estoura, isso não transforma a GM em polícia investigativa. A chave do inquérito continua com quem sempre teve. E as abordagens? Aqui vale um manual de bolso que cabe em 3 linhas. Flagrante. Se alguém é pego praticando crime, qualquer pessoa pode agir para conter e a GM também. Isso é lei antiga. Busca pessoal. Só quando existir um bom motivo real, algo verificável, denúncia específica, objeto ilícito à vista, situação concreta. Nervosismo, roupa, jeito ou estereótipos não são motivo. Registro e respeito. Toda abordagem precisa ser técnica e educada, com explicação objetiva do porquê. Se quiser um atalho mental, use o semáforo. Verde, presença nas ruas, policiamento comunitário, atuar em flagrante, proteger bens e serviços do município. Amarelo, busca pessoal, só com motivo claro e explicável. Vermelho, investigar crimes, tocar inquérito. Outro assunto que costuma gerar ruído é armamento. Aqui funciona como carteira de habilitação. Não basta saber dirigir, tem regra, exame e renovação. Existem normas federais que permitem porte funcional para guardas, mas condicionam tudo à formação, avaliação psicológica e técnica, ouvidoria, corregedoria e reciclagem periódica. Sem isso, o município não habilita sua tropa. É um pacto. Mais responsabilidade, mais requisitos, porque arma é ferramenta séria. E a convivência com as polícias militares? Em vez de briga por território, pense em encaixe. A PM tem a missão constitucional de preservar a ordem pública em todo o estado e responde a 190. A GM atua no pedaço municipal, com o 53 como porta de entrada do cidadão e vira força de proximidade. Chega rápido aos problemas do bairro, media conflitos, protege patrimônio público, ajuda a organizar o trânsito local e aciona o 190 ou 193 quando o caso pede reforço. Integração é a palavra-chave. Protocolos claros para conversar entre centrais, trocar informação e não duplicar esforço. Tem também o lado pouco falado no YouTube: governança. Ouvidoria que funciona, corregedoria ativa, bodycam onde houver, treinamento contínuo, indicadores simples, tempo de resposta, reincidência no mesmo ponto, satisfação do cidadão. Isso não é burocracia, é o que evita nulidade de prova, dá segurança jurídica para quem trabalha e aumenta a confiança de quem é atendido. Resumindo, sem juridiquês, a GM é polícia de proximidade, o vizinho atento, com farda e protocolo, que conhece o território, previne e responde primeiro. Não é, nem pretende ser, a polícia investigativa. Quando essa linha fica clara, todo mundo ganha. O cidadão sabe a quem recorrer, o guarda sabe até onde ir e as instituições se somam em vez de se atropelar. No próximo capítulo, vamos do papel para a rua e mostrar como esse semáforo funciona na prática, do 153 ao primeiro contato no bairro.
Abra o mapa do Brasil, em quase toda a capital há uma guarda municipal estruturada. Em muitas cidades médias também. O desenho não é uniforme. Grandes centros concentram efetivos e tecnologia. Municípios menores operam com equipes enxutas e muita criatividade e logística. Esse GPS da GM importa porque explica o que dá para fazer em cada território e porque a experiência do cidadão muda de uma cidade para outra. E para facilitar o entendimento, veja agora a distribuição das guardas municipais pelo Brasil, segundo o último censo do IBGE. As cores dão um diagnóstico da variação tanto no uso de armas quanto na presença efetiva das guardas municipais. Nos territórios com cores brancas, ainda não foram instituídas guardas municipais. Nas cores azuis, apenas armas não letais são usadas pelos agentes. Vermelho claro, apenas armas de fogo. Vermelho escuro, tanto armas não letais quanto armas de fogo. Nas capitais, há sendo costume incluir centro de operações com câmeras urbanas, despacho pelo 153, viaturas dedicadas a áreas de grande circulação e rondas escolares com horários definidos. Em cidades médias, o foco costuma ser praças, terminais, feiras e prédios públicos, onde pequenos conflitos ganham escala se não houver presença. Há também pontos quentes, locais com recorrência de chamadas que pedem ronda mais frequente e diálogo com comércio, síndicos e escolas. Enquanto você assiste a esse documentário, está em curso um diagnóstico nacional coordenado por órgãos federais e universidades para consolidar dados de efetivo, formação, equipamentos e rotinas. É a primeira tentativa robusta de mapear o país real das guardas. Quem tem o que, onde falta, o que funciona. Esse levantamento ajuda a sair do achismo e desenhar políticas públicas que priorizem presença útil em vez de números soltos. Na prática, o que a GM faz melhor? Ronda escolar e parques, proteção do patrimônio municipal, apoio ao trânsito local, patrulha comunitária, olho eletrônico, porta de entrada. Para visualizar, 2 estudos rápidos de caso. Capital. Uma central recebe pelo 153 a informação de tumulto na saída de uma escola. A câmera confirma a aglomeração, 2 equipes seguem. No local, conversa curta, separação de grupos, orientação aos responsáveis e ajuste da ronda para aquele horário nos próximos dias. O problema morre no berço. Cidade média. À noite, reclamações de som alto e disputas por vaga na praça central. A GM chega, conversa com comerciantes e moradores, define pontos de presença por 2 semanas e articula com a prefeitura iluminação e sinalização. O clima baixa, o fluxo melhora e as chamadas diminuem. Esse capítulo é um convite a olhar a Guarda Municipal como força de proximidade com sotaque local. Onde há mais gente e mais risco, entram tecnologia e escala. Onde há poucos recursos, vence a rotina inteligente e o acordo com a comunidade. Em ambos os cenários, o que sustenta o resultado é o mesmo: presença visível, processo claro e um canal simples para o cidadão pedir ajuda, o 153. Entre a letra da lei e a calçada da praça, a Guarda Municipal existe para que a cidade funcione. Se este episódio te ajudou a entender onde a GM começa e onde termina, e porque o azul marinho na rua vira prevenção, já valeu a patrulha. Acione o 153 quando fizer sentido, reconheça abordagens corretas, cobre transparência e participe da melhoria do seu quarteirão. Se o vídeo te ajudou, inscreva-se, deixe o like, comente o que a GM da sua cidade tem feito e envia para quem precisa entender o papel dela. Informação certa, salva tempo e evita problemas. Deixo na tela um vídeo explicativo sobre as diferenças entre bombeiros militares, civis e voluntários. É só clicar que te espero lá.